A chamada final. Capítulo 10, parte B. A sabedoria de Zípora. De repente, me achei numa montanha de onde dava para ver todo o exército. Observando dali, notei que a planície era seca e empoeirada na frente do exército, mas por onde as primeiras 12 divisões marchavam, depois delas passarem, a terra ficava verde escuro, com árvores dando sombras e frutos, e córregos de água pura fluíam por toda a terra. Este exército estava restaurando a terra. Considerei em minha mente como isso era diferente do que aconteceria se um exército da terra passasse por uma planície. Eles iriam espoliar tudo e iriam em busca de alimentos, até que a terra se tornasse totalmente despojada por onde quer que marchassem. Observei então quando as divisões do segundo exército passaram pelo mesmo campo que o primeiro tinha passado. Os do segundo grupo deixaram pontes e muitos edifícios, mas o solo não foi deixado em tão boa forma como se encontrava antes de terem passado. A grama já não era tão verde, os córregos estavam um tanto enlameados e muitos dos frutos tinham sido tomados. Então vi o que aconteceu quando o terceiro exército passou pelo mesmo lugar. A grama tinha se ido, ou então tinha sido tão pisoteada que se inseria na terra e não podia mais ser vista. As poucas árvores que permaneceram estavam totalmente espoliadas. Os córregos estavam poluídos, as pontes desmoronadas, e por elas não era mais possível se passar. Os edifícios foram deixados em ruínas. Parecia que esse grupo tinha desfeito todo o bem que os dois primeiros tinham feito. Ao observá-los, uma raiva se despertou em mim. Senti que sabedoria estava ao meu lado. Ele não disse nada por um bom tempo, mas pude sentir que ele também estava irado. O egoísmo destrói. Finalmente ele começou a falar. Eu vim para dar vida, e para dar vida em abundância. Mesmo quando meu exército tiver amadurecido, haverá muitos que invocam o meu nome e que seguem aqueles que me seguem, mas que não me conhecem nem andam nos meus caminhos. Estes destroem os frutos daqueles que verdadeiramente me seguem. Por causa disso, o mundo não sabe se deve considerar o meu povo como sendo uma bênção ou uma maldição. Quando Sabedoria disse isso, senti um forte calor vindo dele. Ficava cada vez mais forte e mais doloroso, que me foi difícil prestar total atenção ao que ele estava dizendo. Mesmo assim, eu sabia que estava sentindo o que ele também estava sentindo, e que se tratava de uma parte importante da mensagem que ele estava transmitindo para mim. A dor era por causa de uma compaixão pela terra, combinada com uma ira diante do egoísmo desse exército. Ambos os sentimentos eram tão fortes que eu senti como se estivesse me marcando a fogo. Como a ira do Senhor continuava a aumentar, senti que ele poderia destruir o exército todo. Então me lembrei de quando o Senhor havia se encontrado com Moisés, quando ele voltava para o Egito em desobediência ao Senhor. O Senhor procurou matá-lo até que sua esposa, Zípora, circuncidou o filho deles. Somente agora é que eu fui entender essa passagem. Como a circuncisão fala da remoção da natureza carnal, o incidente com Moisés prefigurou profeticamente o pecado de Eli, o sacerdote, que trouxe uma maldição para si mesmo e derrota para Israel, por ter falhado em disciplinar seus filhos. Senhor, levanta pessoas que tenham a sabedoria de Zípora, gritei. A queimação continuava e senti então uma forte vontade de ir até os líderes deste grande exército para lhes contar a história de Zípora e lhes dizer que todos os do exército do Senhor tinham que ser circuncidados em seus corações. A natureza carnal teria que ser removida. Eu sabia que se eles prosseguissem marchando sem que isso se fizesse, então todo o exército estaria em perigo de ser destruído pelo Senhor, por ele mesmo, tal como ele quase matou Moisés quando ele retornava ao Egito. Então eu estava diante do hall do julgamento, diante do trono do julgamento.
O Senhor ainda tinha aparência de sabedoria, mas eu nunca o tinha visto assim, tão feroz, e nunca as suas palavras estiveram tão pesadas. O Senhor me disse: Você já viu este exército em seu coração muitas vezes. Os líderes que estou comissionando agora vão dirigir este exército. Eu o estou enviando a muitos desses líderes. O que você vai dizer a eles? Senhor, este é um grande exército, mas eu ainda estou aflito pela condição do terceiro grupo. Não compreendo porque até mesmo lhes foi permitido participar do teu exército. Eu gostaria de dizer que, antes que prosseguirem, o primeiro e o segundo exército deveriam dar meia volta e dispensar este terceiro grupo. Eles não passam de uma enorme turba. O que você viu hoje é ainda algo do futuro. Os ministros que estou para liberar irão reunir este exército e vão equipá-lo para serem tudo o que você viu. A esta altura, quase que todo o meu exército está na condição do terceiro grupo. Como é então que eu poderia dispensá-los? Senhor, eu sei que senti a tua ira para com este grupo. Se quase todo o seu exército se acha agora nessa situação, sou muito grato por não teres destruído a todos nós. Quando eu olhava para este terceiro grupo, senti que o seu estado deplorável era devido a uma falta de treinamento, de equipamento e de visão, bem como a uma falha de tomar a cruz que circuncida o coração. Creio que devo ir até eles com a mensagem de Zípora, mas eles ainda irão necessitar de sargentos que os exercitem e de oficiais que os treinem. Lembre-se do primeiro exército que você viu antes da montanha. Sabedoria continuou a falar. Eles também estavam despreparados para a batalha, e quando a batalha começou, os que não estavam preparados fugiram. Entretanto, muitos retornaram com a sua armadura e com seus enganos substituídos pela verdade. Os primeiros dois grupos desse exército foram também mudados pelas batalhas que os despertaram à sua verdadeira condição. Então eles clamaram a mim, e eu lhes enviei pastores segundo o meu coração. Todos os meus pastores são como o rei Davi. Não são mercenários que estão em busca de um lugar ou de uma posição, mas darão a sua vida pelo meu povo. São também destemidos na guerra contra os meus inimigos, e são puros em sua adoração a mim. Estou prestes a enviar estes meus pastores. Retorne com a mensagem de Zípora. O tempo em que eu não mais suportarei os que procuram ser contados como participantes do meu povo, mas que não circuncidam o seu coração, está próximo. Advirto-os da minha ira. Sabedoria continuou. Estou mandando-o de volta para que você ande com os profetas que estou enviando, tal como enviei Samuel, para ungir com óleo os meus verdadeiros pastores. Muitos deles agora são considerados os menores dentre seus irmãos, mas você os encontrará servindo como fiéis pastores de seus pequenos rebanhos, fiéis trabalhadores em qualquer obra que eu lhes dê. Esses são os meus fiéis obreiros, que são chamados para ser reis. A eles vou confiar a minha autoridade, e irão preparar o meu povo para a grande batalha final. Então questionei em meu coração, se agora estamos na condição do terceiro grupo, o que deveria ter sido feito em relação aos generais que não pareciam ser verdadeiros generais? Absolutamente. Você tem razão. Eles não são verdadeiros generais, respondeu o Senhor. Não fui eu quem os nomeei, mas foram eles mesmos que se autonomearam. Mesmo assim, alguns deles vão passar por mudanças, e eu farei deles generais. Outros irão se tornar oficiais úteis. Entretanto, a maioria irá fugir ao primeiro sinal da batalha, e você nunca mais os verá. Lembre-se de que todos os que estão nos dois primeiros grupos já participaram do terceiro grupo há algum tempo. Quando você for voltar com a mensagem de Zípora, declarando que eu não mais vou tolerar a carnalidade do meu povo, aqueles a quem realmente eu chamei,
e que se dispuseram a me obedecer não fugirão da minha circuncisão, mas se posicionarão contra a carnalidade no campo de batalha, de forma que eu não terei que trazer julgamentos sobre eles. Os meus pastores são responsáveis pela condição das minhas ovelhas. Os meus generais são responsáveis pela condição dos meus soldados. Aqueles a quem chamei assumirão esta responsabilidade porque me amam, porque amam o meu povo e porque amam a justiça. O capitão da hoste. Então, eu não estava mais diante do trono do julgamento, mas me achei de novo na montanha de onde eu podia divisar o exército. Sabedoria estava ao meu lado. Ele estava resoluto, mas não mais sentia a dor e a ira como a tinha visto antes. Eu lhe permiti ver um pouco do futuro, começou Sabedoria a dizer. Eu estou enviando aqueles que foram chamados para preparar o meu exército e para liderá-lo. Estes são os que vêm lutando a batalha na montanha. Estes são os que defrontaram com o exército do acusador e permaneceram fiéis. Estes são os que têm cuidado do meu povo e que os têm protegido arriscando até mesmo a sua própria vida. Eles são chamados para ser líderes no meu exército, que lutarão a grande batalha final e que irão permanecer sem medo diante de todos os poderes das trevas. Como dá para você ver, este exército está em marcha, mas haverá ocasiões em que eles irão acampar. Permanecerem acampados é tão importante quanto estarem em marcha. É o tempo de planejar, de dar treinamento, de desenvolver habilidades e de preparar as armas. É também o tempo para que os que pertencem ao meu primeiro grupo andem entre os que estão no segundo, e para que os líderes do segundo grupo possam também andar em meio aos que estão no terceiro, com o propósito de encontrar os que podem ser chamados para passarem para o nível seguinte. Faça isso enquanto puder, pois o tempo está próximo. Quando Apocalipse 11, 1, 2 se cumprir, e os que quiserem ser chamados pelo meu nome, mas que não andarem nos meus caminhos, serão pisoteados. Antes da última grande batalha, o meu exército será santo, assim como eu sou santo. Vou remover aqueles que não forem circuncisos de coração, e também os líderes que não perseverarem a minha retidão. Quando a última batalha acontecer, não haverá o terceiro grupo, o que você viu aqui. Sabedoria prosseguiu ainda. Até agora, quando o meu exército acampou, a maior parte do tempo foi desperdiçada. Assim como eu somente levo meu povo a prosseguir tendo um claro objetivo, da mesma forma, quando chamo o meu exército para acampar, há um propósito. A força do exército que marcha irá resultar da qualidade do que for feito neste acampamento. Quando chegar a hora de parar e acampar por algum tempo, será para ensinar os meus caminhos ao meu povo. Um exército é um exército, que esteja em batalha ou em paz. Será necessário que aprendam como acampar, como marchar e como lutar. Nenhuma dessas coisas será bem feita a menos que todas elas sejam bem feitas. O meu exército tem que estar preparado para fazer cada uma dessas coisas em tempo e fora de tempo. Pode ser que vocês pensem que seja um tempo de marchar, mas eu vou dirigi-los a acampar, porque eu vejo as coisas que vocês não podem ver, até mesmo se estiverem neste lugar de ampla visão. Se vocês me seguirem, vocês sempre estarão fazendo a coisa certa no tempo certo, mesmo que para vocês não pareça assim. Se lembre que eu sou o capitão da hoste. Continuou ainda. Uma resolução para o exército será determinada pela nobreza de sua missão, por quão bem preparados eles estejam para executá-la e pela qualidade da direção sobre eles. Este exército irá marchar com a mais nobre missão que já foi dada ao homem. Entretanto, poucos dentre o meu povo é que estão sendo equipados para a sua missão, e os que atualmente estão liderando o meu povo estão seguindo sua própria vontade. Agora vou levantar líderes que darão treinamento e que vão equipar o meu povo. Esses sempre me seguirão porque eu sou o capitão da hoste. Muitos exércitos passaram tanto por vitórias como por derrotas. O meu exército está em marcha há muitos séculos.
Ele também tem passado por muitas vitórias e muitas derrotas. O meu exército já perdeu muitas batalhas, porque ele atacou o inimigo quando eu não lhe dei tal comando. De outras feitas, ele também perdeu por atacar o inimigo com pessoas que não foram treinadas. Muitos dos líderes nesses casos agiram assim porque estavam em busca de sua própria glória. Como Paulo escreveu acerca dos de seu tempo, todos buscam seus próprios interesses. O Senhor concluiu então dizendo: outros líderes podem ter tido os meus próprios interesses em seu coração, e com sinceridade procuraram a vitória sobre o mal, mas a glória do meu nome, mas eles não treinaram suficientemente bem o povo, não andaram comigo para que eu atuasse sobre eles como sabedoria. Isso agora vai mudar. Eu vou ser o capitão da hoste. Não fiquem desencorajados pela aparência que agora o meu povo tem. Mas lembre-se de como ele se transformará. Agora, vou levantar líderes que apenas marcharão quando eu der o comando. Quando meu exército estiver me seguindo, ele vencerá todas as batalhas. Quando acamparem, eles irão conhecer a minha presença e se irão fortalecer em meus caminhos. Vocês irão chegar a um tempo no futuro em que irão ver o meu exército exatamente como ele é agora. Naquele dia, vocês irão sentir a minha ira ardente. Saibam que eu não mais vou tolerar os que permanecerem na condição do terceiro grupo. Então, eu interromperei a marcha de todo o exército, até que os que estejam neste grupo tenham sido disciplinados para se tornarem soldados, ou então sejam dispersos. Vou disciplinar os do segundo grupo para eliminar suas más ambições, de forma a viverem por mim e por minha verdade. Então, o meu exército irá prosseguir marchando, não para destruir, mas para dar vida. Eu vou estar no meio deles para que pisem nos meus inimigos, que estejam debaixo dos pés deste exército. Estarei indo para ser o capitão da hoste.